Eu quero fazer alguns breves comentários sobre um artigo meu que foi publicado essa semana agora, que passou, das adaptações das teorias revolucionárias no século XXI, educação, direito e cristianismo, né? No site Notícia Livre. Gerou algumas polêmicas, né? Muitas pessoas gostaram, mas algumas polêmicas também foram geradas. E nesse artigo eu resumo, uma espécie de uma crônica, eu resumo algumas preocupações e alguns temas que são de minha observação constante, né? E por isso eu chamo muitas vezes também dessas mudanças semânticas, né, que estão acontecendo visivelmente agora no nosso tempo. Essas novas interpretações, esses novos sentidos que estão sendo dados à linguagem dentro de um sistema linguístico, né? Muito bem. Para mim, a primeira questão que me traz uma grande preocupação, em geral, é, como eu digo, que os termos que eram frequentemente utilizados no século XX, democracia, liberdade, governo, povo, enfim, principalmente democracia e liberdade, não possuem necessariamente ou quase nunca o mesmo sentido dentro desse novo sistema linguístico que está querendo se criar, que na verdade é um sistema linguístico revolucionário, ou pelo menos que está a se adaptar novos significados a termos, estruturas frasais dentro do mesmo sistema linguístico, mas com novos significados e novas formas de interpretação. Isso é muito importante porque os conceitos, eles não são criados por mero capricho humano. O ser humano cria os conceitos por uma questão de ordem cognitiva. Nós precisamos entender o mundo. E para isso nós precisamos conceituar. Nós precisamos definir. Nós precisamos definir o que é casa, nós precisamos definir o que é homem, o que é mulher, nós precisamos definir o que é certo e errado, nós precisamos definir o que é um carro, né? Nós precisamos definir o que é um avião, ou seja, nós precisamos conceituar para efeito, antes de um julgamento moral, né, adjetivo, mas para efeito cognitivo, para efeito de entendimento do mundo e raciocínio, né, e podermos nos situar no mundo, né, e até agir no mundo. Então, na medida que essas mudanças semânticas, essas mudanças de significado estão acontecendo dentro de um mesmo sistema linguístico, quase que caminhando para uma mudança desse sistema linguístico, todo ele praticamente, isso é preocupante porque isso é proposital, isso é uma estratégia muito perigosa. Eu vou explicar por quê. Vamos começar por os dois termos que eu disse que são extremamente importantes no meu entendimento: democracia e liberdade. O que é democracia hoje? Ninguém sabe mais o que é. A democracia hoje você usa ela para os mais diversos empregos, né? Então, a democracia ela deixou de ter aquele sentido próprio de uma forma de governo, né, para ser qualquer coisa. Você pode usar hoje a democracia como um adjetivo qualquer. Alguém te ouviu, alguém conversou com você, trocou ideias com você, essa pessoa é democrática. Essa pessoa não é educada.
ela é democrática. Muitas vezes o termo democracia, inclusive, se você prestar atenção, ele é utilizado substituindo um outro termo muito importante, educação. Uma pessoa, quando você dialoga com ela, que ela ouve o que você tem a dizer e vocês vão trocando ideias, é uma pessoa, no mínimo, educada. Mas você já não fala, poxa, você é educado. Você fala, poxa, você é democrático. Ou seja, a democracia vai ganhando significados diversos. Então, quando chega no momento que você precisa identificar um governo democrático, você também já não tem mais essa facilidade. Por quê? Porque mesmo quando o termo democracia ele é associado a uma forma de governo, ou um sistema de governo, você começa a ter dificuldade, porque existem alguns significados em voga do que vem a ser democracia. E essa atenção você tem que ter. Por quê? Porque comumente o pensamento revolucionário ele vem trazendo uma nova concepção de democracia, oriunda do senhor da escola de Frankfurt, particularmente o senhor Jürgen Habermas, quando eles fazem uma troca muito sutil, porém eficaz, em que ao invés de falar de ditadura do proletariado, eles chamam de democracia popular. Então, em certo sentido, quando a esquerda diz que você não votar em Lula, não votar no PT, não votar na esquerda, você é antidemocrático, em certo sentido, eles estão certos. Para o discurso deles, faz sentido. Porque para eles, a democracia é a democracia popular, que de fato é a ditadura do proletariado. Então você não está sendo democrático, você está sendo antidemocrático. Por quê? Porque você não está votando na democracia popular. Você não é a favor da ditadura do proletariado. A outra mudança semântica que eu acho extremamente importante, que eu já falei em alguns outros vídeos, é o problema da liberdade. Eu já expliquei que a liberdade não existe um conceito único para a liberdade. Tá certo? Porém, quando nós falamos de liberdade moderna, e aí eu vou falar aqui defendendo essa ideia, quando nós falamos de liberdade moderna, nós estamos falando de fato da liberdade pensada a partir principalmente do seu John Locke e muito bem definida ali as ideias dele, né, nos tratados de governo, principalmente no seu segundo tratado de governo. Não por acaso, o seu John Locke é considerado nesses manuais, né, o pai do pensamento liberal. Né? Coisa que Adam Smith, mais ou menos um século depois, leva para o plano econômico. E por aí vai. Né? Muito bem. Sim, este sim é o pensamento liberal genuíno. Tá certo? É o pensamento liberal genuíno. É claro que não podemos perder de vista que todo o pensamento moderno tem a sua base discursiva, tem a sua origem na relação entre a teologia e a filosofia. A teologia e a filosofia. A filosofia moderna, ela vai refletir de forma, segundo consta, de forma racional, laica, questões que estão para a teologia, no sentido teológico, bíblico, religioso, cristão. A teologia cristã, sim. E essa filosofia moderna, inclusive, em boa medida, ela começa a tentar se afastar desta religião que tem nome, cristianismo, como eu já alertei em diversos momentos. Muito bem. E na medida em que esta filosofia moderna, ela se afasta da teologia cristã, ela não só vai
buscar um afastamento puro e simples da religião. Muitos dos pensadores, filósofos, aí a gente vai dando os nomes mais variados, eles vão buscar suas raízes lá, né, na relação entre os concílios e as heresias. E particularmente, né, a mais famosa das heresias, mais ou menos no século XII, os cátaros. Né? Mas nós temos as heresias de Pelágio, Apolinário, né? O arianismo. Então nós temos diversas heresias que, juntamente com o fenômeno do gnosticismo, que eu particularmente vejo as heresias como expressões desse gnosticismo, ou seja, no meu humilde entendimento, sempre houve uma tentativa, na medida que o cristianismo tenta se organizar e criar uma dogmática que pudesse caracterizar a doutrina cristã, e nesse sentido os concílios foram marcos históricos importantes, sempre apareceram aqueles que tentaram penetrar e trazer ideias que fragilizavam esses dogmas, né? Através de ideias ocultistas, através de ideias místicas, etc, etc. Muito bem, né? Hoje, dentro dessa perspectiva, dentro dessa visão, eu vejo as ideologias revolucionárias, particularmente utópicas, como uma espécie de uma reprodução desse gnosticismo, uma reprodução dessas heresias gnósticas, né, a partir do século XVIII para cá, caracterizando aí a modernidade e agora fundamentalmente a pós-modernidade, né? E como eu tratei nesse artigo, 3 dimensões foram alvo de ataque direto, né? Além da família, o direito, a educação e o cristianismo. E mais recentemente ainda, esses 3 estão muito claros, né? Por quê? Porque, no meu entendimento, dentro do pensamento moderno, sempre houve a polêmica Deus, Lúcifer, Cristo, Anticristo, que é o que marca, né, essa relação entre teologia e filosofia, e como isso vai se reproduzir nas demais áreas de humanas, como a gente fala. Mas muitas vezes as pessoas estão falando de questões teológicas traduzidas em questões filosóficas e em seguida traduzidas em questões jurídicas, traduzidas em questões educacionais, traduzidas em questões sociais, né? Um pouquinho mais de estudo poderia fazer esse rastreamento arqueológico e encontrar essa pista e essas fontes facilmente, né? Mas dentro do pensamento moderno, digamos assim, havia aqueles que aceitavam o problema da queda, o problema adâmico, como claramente fala John Locke, como claramente fala Thomas Hobbes, né? E pensaram algo mais ou menos assim: olha, vamos criar uma sociedade aqui razoável para a gente poder sobreviver, e aí começa a discussão contratualista, justnaturalista, né? Liberdade, etc. Mas aparecem logo aqueles que queriam algo mais, queriam reproduzir uma espécie de paraíso na Terra, mas esse paraíso na Terra sempre voltado agora para um modelo antagônico ao da cristandade, aquele que vinha sendo implantado na Idade Média pela Igreja Católica, ou pelo menos tentando, né, de acordo com os parâmetros bíblicos, etc. O renascimento marca essa questão, né? Renascer de quê? Renascer das trevas. Quais trevas? Uma sociedade regida pela Bíblia e pelo cristianismo. Não é verdade? Muito bem. A partir daí, abre-se espaço cada vez mais para o surgimento dessas utopias revolucionárias. Só que essas utopias revolucionárias, elas não vão ser pensamentos tão genuínos, tão apartados, muito pelo contrário. Elas fazem parte do seu ambiente, elas fazem parte de toda uma tradição intelectual que vem
desde a Idade Antiga, fortalecido. Quem não entendeu o debate entre Pelágio e Agostinho, na Idade Média, não vai entender grandes questões do pensamento moderno. Filosófico-jurídico, por exemplo. Então, o aparecimento dessas utopias, no sentido mesmo que nós podemos chamar, elas também trazem para si características igual à própria religião contra a qual elas estavam se opondo. E particularmente três delas: a ideia de Messias, a ideia de salvação e a ideia, né, de paraíso. Só que sempre no sentido oposto. Quem conhece um pouco de pensamento revolucionário sabe muito bem que toda a teoria revolucionária ela é construída exatamente em oposição ao cristianismo. De todas, a que ganhou o perfil mais bem acabado sobre isso foi exatamente a teoria do Sr. Karl Marx, do Sr. Engels, que são visivelmente, né, basta estudar em profundidade e entender, né, o que está ali escrito, né, conhecer um pouco do cristianismo e da Bíblia também, não quer dizer ser adepto, e você vai ver que existe uma construção paralela. Não por acaso, os discursos revolucionários têm efeitos messiânicos. Por quê? Porque Marx é o Messias que substitui Jesus e que traz a salvação das pessoas que são vítimas da exploração no trabalho burguês e que propõe a salvação através de um paraíso na Terra chamado comunismo. Então, se você... Isso que eu estou aqui resumindo, claro, está bem muito resumido. Se você começar a estudar sobre isso, você vai perceber que tem muito material na internet sobre isso. Você vai começar a perceber que essa relação, ela existe de uma maneira... É muito clara, ninguém escondeu isso. Né? Não é por acaso que Bakunin está lá no livro dele, Deus e o Estado, né? Satã, ou Lúcifer, a depender da tradução, o grande libertador, o grande livre pensador, aquele que livrou a humanidade da opressão de um Deus tirânico. Então, o pensamento revolucionário é isso aí. É isso aí. Eles não estão pedindo a você para defender, eles estão pedindo a você para você ser adepto, e não para você ser defensor. Não é fazer aquele papel de advogado ad hoc e fazer uma limpezazinha para tornar o pessoal com a carinha mais bonita, um Marx, Paz e Amor. Eles não estão pedindo isso a você. Não é? Eles querem que você entenda e seja adepto e vá para frente, vá fazer a revolução. No campo do cristianismo, particularmente, se tornou muito claro, não é, que a ideia foi muito mais... já era antiga, muito mais perigosa do que... Para destruir o cristianismo é preciso que o cristão faça isso. Ninguém melhor do que o cristão para destruir o próprio cristianismo. Então você faz tudo em nome de Jesus. Ótimo. Tanto na Igreja Católica, né, quanto nas igrejas protestantes. A Igreja Católica, por ela ter uma estrutura mais sofisticada, uma doutrina e uma dogmática única, né? Isso ficou um pouco mais difícil de perceber e até de penetrar. Mas recentemente, tirando todas as heresias e todos os cismas que fizeram parte da Igreja Católica, mais recentemente conseguiu, né, se penetrar na Igreja Católica. O marxismo consegue penetrar na Igreja Católica com a teologia da libertação. E eu quero chamar aqui a atenção para as duas teologias que eu julgo as mais importantes nesse sentido: a teologia da libertação no catolicismo e a teologia da missão integral no protestantismo. As duas trazendo o marxismo para dentro do cristianismo. Então eu posso ser socialista cristão? Nunca. Isso é uma invenção sua. Bom, eu posso, aqui eu não estou querendo te proibir de nada. Só estou querendo lhe dizer o seguinte: filosoficamente é impossível você ser um socialista cristão. Porque dentro da filosofia, o cristianismo estaria encaixado dentro da perspectiva do ser. E o socialismo, ele está, digamos, encaixado
né? Seguindo a linha da perspectiva do não ser. Então você não pode unir ser com não ser, porque um é necessariamente antagônico ao outro. O ser pensa, o ser é indivíduo, o ser reflete, o não ser é escravo. Ele precisa de alguém que pense por ele, ele precisa de alguém que comande ele, ele precisa de alguém que dê as diretrizes a ele, o Estado e o partido. Então você não pode ter duas doutrinas antagônicas. Você não pode simplesmente querer justificar os seus prazeres mundanos usando o nome de Jesus, o nome de Deus, como você queira. Isso tanto vale para católicos quanto vale para protestantes. Você não pode dizer, você católico, dizer que você ama a Deus e defender a doutrina teológica do ambientalismo que coloca Deus embaixo. Se você assistir o Avatar, você vai entender muito bem, que no ambientalismo a origem da vida não é Deus, é a mãe terra. Então você católico não pode dizer que você é ambientalista, no sentido do movimento revolucionário. Você pode gostar de preservar o meio ambiente, você pode gostar de não estragar a natureza, eu também gosto, também gosto do meio ambiente, eu também gosto da natureza, gosto dos animais, sou absolutamente contra maltrato aos animais, claro. Estou falando aqui de uma outra coisa, não vamos confundir. Estou falando de um movimento revolucionário que está intimamente articulado ao movimento ecumenista mundial, tentando se criar uma nova religião mundial, tendo inclusive a Igreja Católica como topo desta nova organização. Vamos encontrar uma religião onde, juntando um pouquinho de cada uma, a gente vai dar uma religião bacana para todo mundo. Isso não existe. O que não quer dizer que religiões diferentes as pessoas têm que ficar brigando. O que está se tentando é criar uma nova ordem mundial e atacando de todas as maneiras. E nesse sentido, o movimento ambientalista revolucionário, ele tem sim forte fundamento teológico e não por acaso está associado ao ecumenismo, a nova criação de uma religião mundial, porque ele dá a doutrina mundana, terrena, materialista necessária para a criação desta nova igreja sem Cristo, desta nova igreja sem Deus, desta nova igreja baseada na natureza mãe, na origem da vida na terra, na mãe e não no pai. Isso é muito bem exemplificado, pela propaganda do movimento ecumenista e o movimento ambientalista, o filme chamado Avatar. E isso tem uma história, uma trajetória um tanto longa, que eu não vou me remeter aqui mais à questão das heresias, dos cátaros, e antes disso, entre o século II e XII, eu não vou... Mas tem durante todo o século XX a introdução dessas teologias revolucionárias para destruir o cristianismo por dentro, ou seja, fazer com que o próprio cristão destrua o cristianismo. Essa foi a arma principal para destruir o cristianismo. Fazer com que o próprio cristão destrua o cristianismo. E para isso é simplesmente você não prestar atenção, que muitas vezes, eu tenho falado isso, muitas vezes até em palestras, muitas vezes... o Jesus que está sendo comentado ali no livro da teologia não é o Jesus, o Cristo. É o Jesus revolucionário da teologia da libertação, é o Jesus revolucionário da teoria da missão integral. Então, o Jesus Cristo do Evangelho, hoje, ele está cada vez menos presente nos cursos, textos e livros e discursos da teologia, porque a teologia se tornou, para o cristianismo,
não mais uma forma de entender a Deus e ao cristianismo, mas uma forma de destruir o cristianismo e toda a tradição judaico-cristã que fundamentou o nosso mundo ocidental. Certo? Então daí você precisa prestar atenção a esta nova semântica que eu estou aqui tentando resumir, essa troquinha de sentidos nas palavras que você já conhecia, porque isso tende a fazer com que você enxergue o mundo de forma diferente ou passe a não entender nada do que está acontecendo e fique vulnerável ao bombardeio do discurso revolucionário. São essas estratégias que você tem que ter cuidado. Daí porque a ideia do desconstrucionismo derridariano, vamos desconstruir tudo. Vamos desconstruir a linguagem, e a linguagem no seu sentido metalinguagem, toda a forma de linguagem, né? Toda a forma de expressão, nesse sentido aí, linguagem, que vinha caminhando durante toda a formação do pensamento, da cultura, da formação da cultura ocidental. Ela tem que ser destruída, ela tem que ser desconstruída para que outra possa aparecer. Essa é a maior essência da ideia da dialética revolucionária hegeliana marxista, como eu tenho falado. Eu espero ter esclarecido alguns aspectos para você, né, a partir desse texto que foi publicado no site Notícia Livre, das adaptações das teorias revolucionárias no século XXI, educação, direito e cristianismo. Se inscreva no meu canal, participe, traga ideias, né? Faça seus comentários, tá certo? E divulgue essas ideias se você achar interessante, né, esse meu trabalho. E muito obrigado pela sua atenção.